Bom, então, bom dia. Estamos aqui nesse dia 2 de setembro, né, 2023, dando continuidade à leitura do livro dos 12 Sentidos e os 7 Processos Vitais. Antes de começarmos a leitura, que hoje vai ser feita pela Cíntia, a Márcia vai fazer a leitura de um verso. Bom dia. O verso do Rudolf Steiner, que fala: o mundo no eu edificar e eu no universo contemplar. É um respirar da alma, o vivenciar do todo na autopercepção, pulsar da sabedoria. E caminhos do espírito, descrever na própria meta é linguagem da verdade. Que entre um respirar da alma, no pulsar da sabedoria, remindo por razões humanas a linguagem da verdade em ritmos anuais de vida. Obrigado. Uma leitura tudo. Obrigado. Márcia, só para nós podermos assim nos reposicionarmos, né? Nós lemos até agora os 4 sentidos básicos, né? Que seria o tato, o vital, o movimento e o equilíbrio, mais vinculados ao primeiro setênio, e lemos da última vez os sentidos intermediários, mais ligados ao segundo setênio, que seria a audição, o, a audição não, o olfato, o paladar, a visão e o término. E hoje, então, nós estamos na página 13 e vamos dar continuidade. Então, Cíntia, se puder já nos... Qual que era o parágrafo mesmo? É o primeiro parágrafo, começando. Nós nos relacionamos de maneira... Tá. Nós nos relacionamos de maneira ainda mais íntima com o interior do mundo externo pelo sentido da audição. O som já nos revela muita coisa da configuração interna do exterior, bem mais do que o calor e muito mais do que o sentido da visão. O sentido da visão nos dá, por assim dizer, a imagem da superfície. O sentido da audição nos revela quando o metal soar, como ele é em seu interior. Com o sentido do calor, nós também já penetramos no interior. Quando eu pego, por exemplo, um pedaço de gelo, convenço-me de que não apenas sua superfície é fria, mas também todo ele por dentro. Quando olho para alguma coisa, vejo a cor como limite da superfície, mas quando faço alguma coisa soar, percebo, de certo modo, intimamente o interior daquilo que está soando. Nós percebemos o som de maneira mais íntima quando este adquire um sentido. Portanto, para o sentido sonoro, talvez fosse melhor designar o som da fala, o som da palavra. É uma insensatez acreditar que a percepção da palavra seja a mesma coisa que a percepção do som. Trata-se de percepções tão diferentes quanto paladar e visão. No som, percebemos de fato o interior do mundo externo, mas esse interior do mundo externo ainda se interioriza mais quando o som se transforma numa palavra plena de sentido. Portanto, nós penetramos mais intimamente no mundo exterior, não quando meramente percebemos com o sentido da audição algo que soa, e sim quando percebemos, por meio do sentido da palavra, algo que tenha significado. Por outro lado, porém, ao perceber a palavra, eu não me interiorizo tanto no objeto, partindo de seu exterior, quanto ao percebê-lo pelo sentido do pensamento. Isto a maioria das pessoas já não consegue distinguir. Contudo,
Existe uma diferença entre a percepção da mera palavra, do soar pleno de sentido, e a verdadeira percepção do pensamento por detrás da palavra. A palavra já é percebida quando está separada do pensamento, por meio de gravações, ou mesmo quando se trata de palavra escrita. Porém, no relacionamento vivo com o ser que emite a palavra, eu posso transportar-me imediatamente, por meio dessa palavra, para dentro desse ser que aí está pensando, desse ser capaz de representações mentais. E isto requer um sentido mais profundo do que o mero sentido da palavra. Isto requer o sentido do pensar, como eu gostaria de denominá-lo. E um relacionamento mais íntimo com o mundo exterior do que aquele proporcionado pelo sentido do pensar, nos é dado pelo sentido que nos possibilita sentir-nos unos com outro ser, passando a senti-lo como a nós mesmos. Isto acontece ao perceber por meio do pensar vivo que nos é enviado por um ser. Desse ser é o sentido do eu. Vejam, senhores, precisamos realmente distinguir entre o sentido do eu, que percebe o eu alheio, e a percepção do eu próprio. Essa diferença não existe apenas por percebermos, ora, o eu próprio, ora, o eu alheio. Ela também existe com referência à sua origem. O germe da capacidade que cada pessoa tem de perceber a outra foi implantado já no antigo Saturno, juntamente com as predisposições dos sentidos, ou seja, o que podemos perceber em outras pessoas como sendo o eu, nos foi implantado no antigo Saturno, juntamente com as predisposições dos sentidos. Nós só obtivemos nosso eu durante a evolução da Terra. Esse eu, portador das características interiores da alma, não é a mesma coisa que o sentido do eu. As duas coisas devem ser muito bem distinguidas uma da outra. Talvez, Cíntia, aqui a gente possa fazer uma pausa. Ele vai continuar falando ainda do sentido do eu, mas ele aqui abordou já os 4 sentidos superiores, né, ditos superiores, e ele separa bem claramente o que para nós muitas vezes parece ser a mesma coisa, mas é o som no sentido de que nos revela o íntimo, né, da coisa que você está observando. Então, nós já, acho que já conversamos aqui, né? Quando você compra, o modo correto de comprar uma melancia é batendo nela, né? Porque você vê com os olhos, você vê a melancia, você vê a superfície da melancia, mas você não consegue saber como ela está dentro, a não ser que você parta. Então, para você comprar uma melancia fechada, né? Porque outro dia eu fiz essa observação e uma pessoa falou: eu só compro melancia aberta, cortada, porque aí eu vejo se ela está madura ou não. Mas você pode comprar a melancia fechada, se você bater nela pelo som, você sabe se ela está madura ou não, né? E é a mesma coisa que um médico, quando ele percute o abdômen do paciente, quando ele percute o tórax do paciente, né, que ele põe a mão e bate, ele está escutando o som, a interioridade. É diferente da palavra, como ele falou, né? Nós achamos que nós, com o som, percebemos a palavra. Para entender a palavra, eu preciso ir mais profundamente, eu preciso entender um som que tenha um sentido. É muito bonito como ele fala aqui. A palavra tem um sentido, né? E nós já, acredito, não sei nós se já comentamos isso aqui, mas é como a palavra esquisito, né? O som da palavra esquisito, ele pode ser usado no português e no espanhol, mas com sentidos absolutamente diferentes.
Porque na língua portuguesa, esquisito é uma coisa estranha. Para o espanhol, esquisito é uma coisa muito boa. Então, é interessante você observar a mesma palavra com um som, mas os significados são diferentes. Então, nós precisamos ter um sentido que me permita absorver o significado. E mais profundamente ainda é o sentido do pensamento. É que o sentido do pensamento, ele me permite, por exemplo, entender uma charada, né, que são várias palavras, um ditado, né? Ou eu vou entender o que está por trás dessa palavra. Uma mesma palavra, dependendo, falada, né? Eu posso perceber o som de uma ironia, e eu, então vou juntando tudo isso. Tem um som de ironia, tem um significado da palavra, e aí eu posso chegar ao significado do pensamento que está por trás. Então, são sentidos. É mais complexo do que simplesmente ouvir. E, finalmente, ele chega no sentido mais profundo, que é eu me identificar com outro ser humano. Por isso que esses 4 sentidos, a audição, a palavra, o sentido da linguagem, o sentido do pensamento e do eu alheio, eles são os sentidos que me permitem reconhecer a cultura humana. Então, nós já vimos que os 4 primeiros sentidos é uma percepção de si, tato, vital, movimento e equilíbrio. Os outros próximos 4 sentidos, que são o olfato, o paladar, a visão e o térmico, me permitem reconhecer o mundo externo. E os 4 sentidos superiores, audição, linguagem, pensamento e eu alheio, me permitem conhecer a cultura humana. E ele começa aqui no final diferenciando bem claramente isso, que eu tenho um sentido do meu eu, né? O meu eu tenho uma percepção dele. Mas para perceber o outro no ser humano, eu preciso de um sentido também, um sentido do eu do outro, o eu alheio. E aí ele faz uma correlação que ele vai lá na cosmogênese, né, que nós um dia poderemos estudar também aqui, que a Terra ela passou por vários estágios antes de chegar aqui. O primeiro dos estágios era o antigo Saturno. E ele fala que esse processo de germe dos sentidos começam lá no antigo Saturno, mas aqui na Terra nós atingimos o nosso eu, né? E a partir disso nós podemos desenvolver a capacidade de perceber o eu do outro. Existe alguma pergunta aqui nesse ponto, alguma observação? Não podemos seguir, né? Eu acho que o mais importante é diferenciarmos muito claramente som da palavra e do pensamento, né? De uma maneira geral, a gente acha que é uma coisa só, né? Acho que perguntas tem bastante, mas quando se trata do Steiner, parece que entra um liquidificador na cabeça, assim, faz assim. Aí passa o vendaval e fala: peraí, deixa eu coordenar, não dá para falar. Bom, vamos lá. Quando for o sentido do eu, falamos na capacidade humana de perceber um outro eu. Os senhores sabem que eu sempre falei favoravelmente a respeito da verdade e da grandeza da ciência materialista. Já proferi palestras aqui, tendo em vista a ampla aceitação dessa ciência materialista. Contudo, temos de aprofundar-nos amorosamente nessa ciência materialista para, também amorosamente, enxergar seu lado frágil. A maneira como essa ciência aborda os sentidos só adquiriu certa ordem nos dias de hoje. Só atualmente é que os fisiólogos começam a distinguir pelo menos o sentido da vida, o sentido do movimento, o sentido do equilíbrio, assim como estão começando a separar o sentido do calor do sentido do tato.
Os outros sentidos já citados aqui, esses a ciência materialista não distingue. Portanto, o que chamamos de vivência do próprio eu, peço-lhes que a distingam bem da capacidade de perceber um eu alheio, com base num profundo amor pela ciência materialista, porque esse profundo amor nos possibilita compreender realmente a questão. Digo que, no referente a essa percepção do eu alheio por meio do sentido do eu, a ciência materialista atual está sendo assaltada por concepções tolas. Sua tolice aparece quando ela fala sobre a maneira como o homem se conduz ao colocar o sentido do eu em movimento, pois essa ciência materialista nos quer fazer crer que uma pessoa, ao se encontrar com outra, deduz inconscientemente o eu alheio dos gestos, da mímica e outras coisas que a pessoa faz, tratando-se assim de uma conclusão inconsciente a respeito. Isso é um completo absurdo. Na verdade, assim como percebemos imediatamente uma cor, nós percebemos o eu alheio quando nos deparamos com ele. Achar que deduzimos o eu da percepção corpórea é algo de uma total estupidez, pois obscurece o fato real, o fato de existir no homem um profundo sentido para compreender o outro eu. Assim como por meio da visão percebemos o escuro, o claro, as cores, nós também percebemos imediatamente os outros eus por meio do sentido do eu. Trata-se de um relacionamento sensorial com o outro eu. Nós temos de vivenciar isso. E assim como a cor age sobre mim por meio da visão, o outro eu age sobre mim por meio do sentido do eu. Quando chegar a hora apropriada, falaremos sobre o órgão do sentido do eu, do mesmo modo como podemos falar de um órgão sensorial para o sentido da visão. Só que, tratando-se do sentido da visão, é mais fácil constatar sua manifestação material do que no caso do sentido do eu. Mas tudo isso existe. Ao refletir, de certo modo, sobre esses sentidos, podemos afirmar que é neles que o nosso organismo se especifica, se diferencia. Ele realmente se diferencia, pois ver não significa perceber sons. A percepção do som não significa ouvir. E ouvir não é, por sua vez, perceber o pensar. E perceber o pensar não é tatear. Estes são, na entidade humana, âmbitos separados. No organismo humano, temos 12 âmbitos separados, na área dos sentidos. Peço-lhes que guardem muito bem esta distinção, a de que cada sentido constitui, por si só, um âmbito separado, pois é graças a esta distinção que podemos desenhar esses 12 sentidos num círculo, conseguindo reconhecer nesse círculo 12 âmbitos separados. Todos estão com o livro aí para Para poder olhar o desenho, né? Tem esse desenho aqui. Se não tiver com o livro, por acaso, tá? Ele aqui coloca num círculo esses 12 sentidos, né? eu só queria voltar aqui naquele parágrafo da página 15, que me chamou a atenção quando ele fala sobre que ele já proferiu as palestras sobre acho que é ciência, né, materialista,
E aí ele fala, né, que a gente tem que se aprofundar amorosamente nessa ciência. E aí eu fiquei pensando assim, será? Aí depois acho que ele respondeu aqui embaixo quando ele fala, né, porque esse profundo amor nos possibilita compreender realmente a questão. Aí ficou para mim assim, se a gente sai desse lugar de, eu não gosto disso, daí a gente consegue realmente abarcar o que é, Hum. sei lá, vou colocar assim, o fenômeno, que é a ciência materialista. É isso? Tem a ver Ele com traz um essa, aspecto que a gente tem que ter aquela... muito cuidado, né? Porque algumas pessoas pensam assim, o Steiner traz a visão espiritualista, né? De uma realidade espiritual. E como hoje em dia nós vivemos muitas polarizações, pode-se pensar que imediatamente que o Steiner é contra, né, a realidade espiritual, o que não é a realidade. Em muitos momentos, o Steiner fala claramente, né, nós vivemos no mundo material. E a ciência materialista ela também se desenvolve de uma forma positiva também, porque hoje em dia tudo que nós temos está baseado nessa percepção e nossa ciência, nessa ciência materialista. Mas o fato de eu reconhecer isso amorosamente não quer dizer que eu não possa olhar as falhas ou as incompletudes da ciência materialista. Muitas vezes o que o Steiner mostra é que a ciência materialista ela vê um lado da verdade e não vê toda a verdade a partir do ponto de vista que você não leva em consideração as realidades espirituais que, na realidade, que em princípio criaram tudo. Mas o lado amoroso é interessante assim, nunca, né, se você lê a obra do Steiner, o Steiner quer destruir o materialismo e nem prega, né? Hoje em dia a gente vê muitas dessas polarizações em que o indivíduo que se posiciona numa polarização, ou ele quer destruir a outra, ou ele faz discursos inflamados contra. Você não vai ver em lugar nenhum, até onde eu li, nos livros da antropologia, um discurso inflamado contra o materialismo, porque seria um imenso absurdo isso, né? Então, ele nos conduz, ele nos incita, né, a termos uma amorosidade, até porque, se nós queremos ser coerentes, eu não posso destruir uma coisa sobre a qual eu me apoio. A ciência materialista traz coisas muito importantes, né? Evidentemente, como tudo na vida, tem falhas, ou, me veio essa palavra aqui, porque eu estou falando com vocês, essa incompletude. Ela vê um aspecto, mas não vê todos os aspectos. E isso tem um risco, sim, porque quando eu não vejo o aspecto espiritual, eu posso ficar tão materialista, tão pragmático, que eu já não dou mais valor a sentidos importantes, né? Como o reconhecimento do outro, o reconhecimento da terra sobre a qual nós vivemos. Então, se eu penso só do ponto de vista materialista, a terra é um monte de minério, de mineral, que eu posso explorar sem nenhum risco. Os outros seres humanos, eu posso explorar porque eu estou pensando no meu egoísmo, no meu bem-estar material. E aí a ciência espiritual vai trazendo uma outra realidade, né? Quer dizer, tudo que existe no mundo é o mundo espiritual manifesto. Isso me dá um outro posicionamento em relação a essa realidade, né? Então, por isso que ele usa essa frase, que é bem interessante. Eu tenho que olhar amorosamente. Assim como se eu quero observar uma pessoa e ajudar uma pessoa, se eu olho para essa pessoa amorosamente, reconhecendo que ela é um ser humano como eu, que assim como eu tem é, falhas, tem acertos, eu posso ajudá-la melhor do que se eu não olhar para ela amorosamente. Se eu não olhar para ela amorosamente, eu vou ter uma atitude destrutiva, de muita crítica para essa pessoa. E posso ajudá-la muito pouco nesse sentido, né? Então, acho que é isso que ele nos traz aqui. Não sei se isso faz sentido para você, Cíntia, esse aspecto, né? Sim. Porque isso que você falou do Steiner, que ele não ataca, que ele tem sempre um discurso muito cuidadoso, né? Ele sempre fala sobre tudo. E isso sempre me chamou a atenção, assim. E aí me veio uma frase agora, que o amor é sabedoria, né? É uma sabedoria.
Porque aí a gente se separa dessa, igual você falou, né, de gostar ou não gostar, eu sou contra isso, então, para me sobressair, eu vou combater aquilo, né, aquela ideia do cima e embaixo, né, se destacar. Agora, evidentemente, isso que nós falamos, né, poderia parecer um contrassenso do que está escrito no texto, porque ele não deixa de ver o que está errado e às vezes ele usa palavras fortes, né? Isso é uma insensatez, isso é uma tolice, mas ele não está destruindo a ciência materialista. Ele está apontando fatos que ele, na visão dele, não tem essa visão completa da realidade, né? Está focado num ponto só, não vê o todo. Exato. Bem, Isto é diferente do que acontece com as forças que no homem estão, por assim dizer, situadas mais profundamente do que as forças dos sentidos. O sentido da visão está ligado ao olho. Trata-se de um âmbito determinado do organismo humano. O sentido da audição está ligado ao organismo auditivo, pelo menos em sua parte principal, pois a audição faz muito mais uso do organismo. Ouve-se num âmbito muito mais amplo do que o do ouvido. Porém, o ouvido é o centro auditivo mais comum. Todos esses âmbitos dos sentidos são permeados igualmente pela vida. O olho vive, o ouvido vive, o que suporta o sentido do tato vive, tudo vive. Existe vida em todos os sentidos. Ela permeia todos os âmbitos dos sentidos. Ao continuarmos a observar essa vida, ela se mostra de forma diferenciada. Não existe apenas uma forma de vida. Os senhores já precisam distinguir que o sentido da vida, um dos 12 sentidos, com o qual nos apercebemos da vida, é diferente daquele que agora vou dar. Apresento agora a vida propriamente dita, da forma como flui através de nós. Isso, por sua vez, diferencia-se em nós da maneira como está apresentado no esquema. Vide página anterior. Temos de imaginar os 12 âmbitos dos sentidos como que em repouso no organismo. A vida, no entanto, pulsa por todo o organismo e é, por sua vez, diferenciada. De início, temos algo que, de certo modo, precisa estar presente em tudo que é vivo: a respiração. A relação com o mundo exterior, que se dá por meio da respiração, tem de estar presente, de certa forma, em tudo que é vivo. Não posso agora entrar em detalhes sobre como a vida, por sua vez, se diferencia nos animais, nas plantas e nos homens. Mas em tudo o que é vivo, mas em tudo o que é vivo existe, de certa maneira, a respiração. A respiração do homem é renovada constantemente por algo que ele assimila do mundo exterior. E isso beneficia todos os âmbitos sensoriais. O sentido do olfato não pode vigorar nem o sentido da visão, nem o da audição, se o que a vida obtém por intermédio da respiração não beneficia todos os sentidos. Portanto, ao lado de cada sentido, teríamos de escrever: respiração. Nós respiramos, não é mesmo? Mas o que é realizado por meio da respiração, como processo de vida, beneficia todos os sentidos. por aqui, Em Cíntia, a gente segundo poderia lugar, parar. Cíntia?
Talvez Uhum. poderíamos parar, que ele vai entrar num outro sentido agora. Ficou claro para vocês essa transição que ele faz no texto? Eu gostaria que vocês, se tiver alguma dúvida, perguntem aqui, porque ele vai agora entrar num outro âmbito. Ele estava falando dos sentidos que ele considera como sendo estáticos no organismo, mas tem a vida, né? E a vida é que permeia tudo. Não teria sentido falar dos sentidos num ser que não tivesse vida. Então, aqui ele está então entrando nesse aspecto, né? Existe alguma pergunta sobre isso? Então, aqui, o que é... sim, Sandra, pode falar. Você está sem som. Desculpa. Essa nova etapa que ele entra com referente à vida seria a respiração, que ele coloca agora tão para nós, né? Aqui. É a respiração, doutor? É. Então, agora ele vai falar de 7 processos vitais, que o organismo depende deles para estar vivo. E ele Tá. fala que os nossos sentidos físicos, ele vai desenvolver essa ideia, eles são mais, eles dependem muito de alguns deles, muito claramente, de alguns aparelhos, por exemplo, a visão, né? A visão mesmo, tem muito pouco sangue no olho, né? Tanto que foi a partir do olho se construiu uma máquina fotográfica, né? Porque ele é quase uma máquina. Se você olha na audição, você tem os ossículos ali que se movimentam para que produzam o som ou a percepção do som, né? Então, ele está falando isso muito claramente. Agora, o organismo precisa ser vivo para poder ter esses sentidos funcionando de uma forma adequada. E o primeiro processo de vida é a respiração. Na realidade, um ser humano ele é considerado vivo quando ele respira. Então, isso é importante a gente pensar assim. Não sei se nós já comentamos isso aqui, mas quando uma criança aparece depois de um parto, uma criança está morta, né? Você vê que a criança está morta. Então, em termos de medicina legal, é preciso definir se essa criança nasceu viva e morreu, ou se ela já saiu do corpo da mãe morta. Então, existe um teste que os médicos legistas fazem, que é pegar o pulmão da criança e colocar na água. Se o pulmão afunda, é porque não entrou ar. Então, a criança já saiu do corpo da mãe morta. Mas se o pulmão boia, é porque entrou ar. Se entrou ar, essa criança respirou. Se essa criança respirou, ela saiu do corpo da mãe viva. Então, o primeiro processo, né, que você pode dizer que mostra que a pessoa está viva no mundo externo, é a respiração. Lógico que no processo embrionário começa com a circulação, mas nós estamos falando aqui, a partir do momento que você saiu do corpo da mãe, porque no processo embrionário e fetal, a criança está numa relação íntima com a mãe, dependendo do que passa da placenta. A partir do momento que a criança saiu do corpo da mãe, ela tem que viver pelos seus próprios processos. Lógico, com ajuda, proteção, alimentação, mas os processos vitais, eles já estão presentes nesse corpo. E o primeiro processo é a respiração. E essa respiração, ela é a base. Ele fala para colocar a respiração em todos, porque o que é respirar? Respirar é eu inspiro o que vem de fora e expiro o que está de dentro, do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista anímico, espiritual. Então, quando nós aqui estamos conversando, né, eu estou inspirando, se nós pudermos fazer uma analogia, né, o que vocês falam e vice-versa. Quando eu estou olhando, eu estou inspirando o que vem de fora e devolvendo internamente a imagem que eu faço. Então, a respiração é esse processo básico. Assim como nós podíamos falar que o tato é um processo básico, né? Eu tateio as coisas fisicamente, mas eu tateio também olhando, eu tateio auscultando, eu tateio sentindo o odor. Eu vou, como se eu imaginasse, tentáculos que me permitem que todos os 12 sentidos ocorram.
E a respiração é também, podemos fazer uma correlação, assim, a respiração está no princípio de todos esses processos. Então, sempre eu estou respirando de alguma forma. Não sei se era isso, Sandra? Sim. Perfeito. Muito bom. Obrigada, doutor. Nada. Então, acho que podemos ler mais um pouquinho. Em segundo lugar, podemos fazer distinções quanto ao aquecimento. Ele ocorre com a respiração, mas é algo diferente da respiração. O aquecimento que penetra em nosso interior é uma segunda maneira de manter a vida. Uma terceira maneira de manter a vida é a nutrição. Temos aqui as 3 maneiras de, partindo de fora, vir ao encontro da vida com processos vitais: respiração, aquecimento e nutrição. A tudo isso pertence o mundo exterior. A respiração exige um pré-requisito, uma substância que, no caso do homem, é o ar, como também no caso do animal. O aquecimento exige determinado calor do ambiente com o qual nos relacionamos. Imaginem os senhores como seria impossível viver com uma temperatura interna correta se a temperatura ambiente fosse mais elevada ou mais baixa. Imaginem se a temperatura fosse 100 graus mais baixa. Então, o aquecimento das pessoas não seria possível. Ele cessaria. Ou, se fosse 100 graus acima, os senhores não iriam apenas transpirar. Da mesma forma, a nutrição é necessária no caso de considerarmos o processo vital como processo terreno. Então, aqui também é importante só diferenciar uma coisa, porque isso vai ter influência depois. Ele fala dos 3 primeiros processos vitais. Lembra que nós vamos falar de 7, ele vai citar 7. Esses 3 primeiros, respiração, depende do ar, o aquecimento depende do calor, embora nós somos seres homeotérmicos, né? Nós temos uma regulação própria de temperatura. Mas, se o calor externo é exagerado, né, no sentido de muito calor, ou se você tira o calor externo, como no caso de extremos de frio, a vida também não fica compatível, né? É impossível viver. E a outra é a nutrição, da qual nós dependemos eminentemente do que vem de fora. Então, no processo embrionário, como nós comentamos, no período fetal, a nutrição do bebê vem de fora, através da mãe. E se alimenta de substâncias de fora. E ela, através da placenta, alimenta a criança. Mas mesmo para esse feto, a alimentação vem de fora. E aqui nós também dependemos de substâncias para nos alimentar. Então, esse é importante já ficar claro dentro desse aspecto, que esses 3 primeiros sentidos, eles estão intimamente vinculados com o que vem do mundo externo. É nessa relação que sempre existe entre o meu mundo interno e o mundo externo. E a partir de agora, nós vamos começar a ter sentidos vitais que estão localizados mais eminentemente dentro do mundo, no interior do mundo, dentro do mundo interno, né? No interior do organismo. Tá? Podemos seguir? Agora chegamos aos processos vitais situados mais no interior. Temos então o processo seguinte, que pertence mais ao interior e poderia ser chamado de transformação, de interiorização daquilo que foi assimilado de... É a transmutação, a metamorfose do que foi assimilado do exterior. De acordo com o que já foi empregado como terminologia em outra ocasião, eu gostaria de denominar essa transformação empregando novamente os mesmos termos.
Na ciência ainda não existe uma terminologia para isso. Temos de criá-la, porque todas essas coisas ainda não foram diferenciadas. A transformação do que foi assimilado de fora e que depende meramente de processos internos, podemos imaginá-la ocorrendo em 4 passos. O que ocorre internamente, em primeiro lugar, depois da nutrição, é a secreção interna. A secreção já ocorre, o alimento ingerido é assimilado pelo corpo, tornando-se parte do organismo. Não se trata apenas da secreção para fora, mas também do anúncio daquilo que foi assimilado no interior através das substâncias nutritivas. Em parte, a secreção consiste em expelir, mas também consiste na assimilação dos nutrientes. Trata-se da separação executada pelos órgãos que servem à nutrição, ou seja, da secreção para dentro do organismo. Aquilo que é segregado para dentro do organismo tem de ser mantido no tipo de processo vital que, por sua vez, é um processo vital mais peculiar e que ser denominado manutenção. Para poder manter-se, a vida deve não só conservar o que se ingere, mas também ampliá-lo. Tudo que é vivo está sujeito a uma multiplicação, a um processo de crescimento num sentido mais amplo. O processo de crescimento pertence à vida, à manutenção e o crescimento. Além disso, faz parte da vida aqui na Terra a criação do todo. O processo de crescimento requer apenas que um elemento crie outro. Já a geração é um processo situado acima do mero crescimento, gerando um indivíduo da mesma espécie. Aqui também tem Além... um novo desenho, né? Ai, Que, na é que no meu realidade, está é depois um desse desenho mais parágrafo. simples do que o anterior, porque no círculo de fora tem os 12 sentidos, e aqui dentro tem os 7 processos vitais, que é praticamente o mesmo desenho, só que no outro desenho ele especificava quais eram os processos, os sentidos. E aqui eu preciso só fazer antes de começarmos, eu acho que é interessante que hoje nós possamos parar aqui, né, porque vai entrar um outro aspecto. Qual é a edição que vocês estão aí? Porque a minha edição é deixa eu ver se tem aqui. Não, acho que o meu é a primeira edição desse livro. Qual é a A minha edição? quarta. Quarta, né? Isso. Então, isso é importante, porque aqui houve uma certa mudança na palavra, no livro de vocês, porque quando ele fala do que ocorre em primeiro lugar, aqui na edição anterior, ele usava o termo segregação e não secreção, tá? Mas a palavra segregar aparece embaixo, né? Quando você vai lendo lá para metade do parágrafo, fala: trata-se da separação executada pelos órgãos que servem à alimentação, ou seja, a segregação para dentro do organismo. Está escrito assim aí? Não, está escrito secreção, aí depois ele fala aquilo que é segregado para Então, dentro do isso é organismo. exato, é aquilo que é segregado. Obrigado. Então, aí é importante a gente fazer uma diferenciação, tá? Porque a palavra secreção, ela é aquilo que você secreta para fora, né? É secretado. Segregar é um verbo que significa separar. Então, se vocês olharem bem objetivamente o texto, a gente precisa ler com muito cuidado para não haver confusão. Eu secreto, mas ao mesmo tempo eu estou segregando. Este aspecto que ele está falando aqui, que é o primeiro processo de individuação para dentro do organismo,
Ele começou a falar lá fora, né, lá atrás, desculpa, dos 3 que vêm de fora para dentro. E agora ele vai falar de 4 que são de dentro do organismo. E a primeira coisa que acontece, depois que eu me nutro, o meu organismo precisa se confrontar com aquilo que ele ingeriu. E para isso o organismo secreta uma série de substâncias, secreta uma série de enzimas, de outras substâncias que vão trabalhar isso que está fora. Mas aí a palavra segregação também ela é importante, porque a partir do momento em que a substância é interiorizada e trabalhada, ou seja, ela se torna diferente daquilo que ela era no mundo exterior, ela foi separada do mundo exterior, para que vivesse dentro do mundo interior. Então, as duas palavras têm que ser levadas em consideração, né? Para que eu preciso segregar o mundo externo para mim. Para isso, eu preciso transformar a substância. Se eu não consigo fazer esse processo de separar do externo e trabalhar internamente, eu ficaria com substâncias do mundo externo dentro de mim, e isso é a base das diversas alergias que nós vemos hoje em dia. Cada vez mais as pessoas têm alergias alimentares, talvez primeiro pelo excesso de substância que tem, segundo, as substâncias hoje são muito trabalhadas quimicamente, né? São beneficiadas, entre aspas, né? E isso são processadas exageradamente, e se eu não consigo eliminá-las, se eu não consigo trabalhá-las separado do mundo exterior, ou seja, transformá-las de um modo humano, através daquilo que eu secreto, então eu vou ter hoje, como tem cada vez mais, tem intolerância ao glúten, intolerância à lactose, coisas que antigamente eram muito raras acontecer, hoje é muito comum, né? E esse processo é interessante chamarmos a atenção sobre isso, que isso tem muito a ver com o nosso hábito de mastigar mal. Se eu mastigo bem, eu destruo mais, de uma forma mais adequada, aquilo que vem de fora. O processo alimentar, ele é um processo primeiramente destrutivo, para depois ser construtivo. Eu preciso destruir tudo que vem de fora, para depois reconstruir de um modo humano de absorção. E esse processo, ele tem uma instância macro, que é na boca, com os dentes, e depois ele chega ao micro, que é lá nas paredes intestinais, para poder absorver. Se eu não faço esse processo adequadamente, eu não faço uma segregação adequada. E aí, cada vez mais, nós temos distúrbios alimentares, gases, retenção de gordura, tudo isso porque não fazemos o processo adequado de segregação. Então, a vida, como ele fala aqui, são os sentidos vitais, estão intimamente ligados a todo esse processo daquilo que vem de fora e que eu trabalho internamente. Então, só chamando a atenção de vocês, porque quem tem uma edição mais antiga, ele desde o início ele usa a palavra segregação, né? Mas então a gente não pode dizer que foi um erro. Na realidade, existe essa ampliação, existe uma secreção a partir daquilo que foi segregado do mundo externo. Cíntia, se levantou a mão? Eu ia falar, né, mas você meio que respondeu o que eu ia observar. Mas, assim, para mim ficou assim, então, na alimentação a gente recebe o que vem de fora e a gente tem essa secreção, que aí é o que você disse, a gente entra tem um impacto, né, um choque com isso que vem de fora. E aí, então, o organismo dispõe de tudo que ele tem para poder organizar isso e aí segregar. E aí, então, isso vai ser algo que já foi transformado, que já pode fazer parte da gente. E aí, então, realmente vai, para mim, pelo menos sei, assim, ocorreria aí sim a nutrição, que é Uhum. essa manutenção que ele fala depois, né? Que é a manutenção. Pegar tudo isso que veio de fora, transformar, organizar, mandar cada um para o seu lugar, e aí nós continuamos com a vida, ou seja, estamos nos mantendo.
Não sei se ficou meio Então, o que você falou está certo. embaralhado. Lembrando que a nutrição ainda Estou é um embaralhada. aspecto que está em relação ao que vem de fora. É através da nutrição que eu me alimento do mundo. Então, isso ainda está nos 3 primeiros passos vitais, que ainda estão vinculados ao que vem de fora. O ar vem de fora, o calor vem de fora, a substância vem de fora. A partir do processo de segregação, aí eu começo a internalizar o processo. E que depois vai ser mantido, depois eu mantenho isso e vou crescendo, e é assim que nós crescemos, né? E depois de um certo tempo eu não cresço mais, mas eu mantenho essa vida, né? Até chegar ao ponto em que eu sou capaz de gerar uma nova vida. Eu só sou capaz de gerar uma nova vida quando eu tenho o meu organismo completo, né? É uma possibilidade. Nem todo mundo gera outra vida, mas é essa a possibilidade. Mas eu preciso chegar num ponto de equilíbrio. Tudo é mais, não é tão simples assim, porque um ser humano pequeno, ele faz tudo isso. Ele alimenta, separa, mas ele ainda não tem a maturidade para poder reproduzir um outro ser. Isso vem no processo biográfico evolutivo. Mas o princípio é que é importante a gente entender. Eu venho na minha relação com o mundo externo, e eu absorvo o mundo externo, trabalho internamente, crio uma substância própria, que eu vou mantendo, eu vou fazendo um crescimento com ela, até o ponto de que eu sou maduro o suficiente para poder, se as condições me permitem, reproduzir um outro ser. Esse é o processo da reprodução. Então, você tem, vindo de fora para dentro, você tem a respiração, o aquecimento, a nutrição. E aí, o quarto processo, é interessante a gente pensar, são 7, né? O quarto sempre está no meio, né? Entre os 3 primeiros e os 3 últimos. O quarto é uma inversão, é uma inversão do processo. E a partir do quarto, quando eu introjeto o que veio de fora, aí eu vou manter, crescer e, se possível, reproduzir. Esses são os 7 processos vitais, né? E que dão vida aos 12 sentidos, que dão vida à vida como um todo, na realidade. Então, nós chegamos nesse ponto, né, que é terminar essa imagem, para que na próxima semana possa se dar esse passo, né, em continuidade com esse aspecto. Tudo bem? Posso deixar uma pergunta para semana que vem Pode deixar. sobre isso que você falou agora? Depois você poderia falar um pouco sobre o consumo da carne? Qual é o impacto, né, assim, em relação a essa astralidade do mundo animal É. e Isso eu já dos posso responder para cereais? você. Isso eu já posso responder para você assim. Nós que estamos aqui no meio antroposófico podemos acrescentar este conhecimento, né? Então, se eu falei que se você não trabalha as substâncias, principalmente as substâncias processadas, né, fica mais difícil para o organismo reagir adequadamente. Do ponto de vista antroposófico, nós sabemos que o reino mineral ele é matéria pura, né? Ele é química, né? Ele é terra, né? Você consegue perceber a substância física. O reino vegetal, ele tem, além do corpo físico, um corpo etérico que pega essas substâncias e traz para a vida. No reino animal, você tem um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral. E no ser humano tem o eu. Quando eu ingiro uma substância do mundo, eu estou ingerindo essas características. Então, se eu pego um sal, um açúcar, ou uma substância química acidulante, conservante, corante, que é o que mais tem na comida hoje em dia, eu estou trabalhando com substâncias físicas. Quando eu como uma alface, eu estou ingerindo o corpo etérico da alface. Quando eu como uma carne, eu estou ingerindo o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral do animal, que não são iguais ao meu corpo etérico nem ao meu corpo físico. Então, esse processo de segregação e secreção também é um trabalho com o etérico e o astral dos outros reinos.
Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar com restos etéricos e restos astrais de outros reinos, que também são a porta de entrada para uma série de distúrbios, inclusive os distúrbios alérgicos que nós temos. Então, quando eu ingiro carne, eu estou ingerindo tudo isso, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral do animal. Se eu ingiro uma planta, eu estou ingerindo o corpo físico, o corpo etérico. E se eu ingiro uma substância química pura, eu estou ingerindo essa substância material sem vida. Isso é muito importante porque, hoje em dia, a nossa comida tem muita substância material, tem muita química. Então, antigamente, os seres humanos se alimentavam do reino vegetal e animal, e o condimento, né, a substância química era condimento. Você tinha o açúcar e o sal, basicamente. Hoje, açúcar e sal já são considerados alimentos pela quantidade que são oferecidos, né? Se você olhar muitos rótulos, se você olhar a sequência, o que vem primeiro é o que tem mais, né? Então, muitas vezes, aquilo que você compra, eu vou comprar uma substância uma geleia de morango, por exemplo. Então, o morango não é a primeira coisa que aparece. A primeira coisa que aparece é o açúcar. Então, eu vou ter que trabalhar com essa substância química. E, além disso, o açúcar e o sal, que já existiam, né, há muito tempo, você tem substâncias químicas criadas pelo homem. Acidulante, conservante, realçador de sabor. Isso não era da natureza. Então, esse é um processo que é muito importante reconhecer isso, porque muitas das questões de saúde se dão porque nós não conseguimos, em função da quantidade de substância que é oferecida hoje, principalmente substâncias químicas, que inclusive interferem, né, no reino vegetal e no reino animal. Antigamente as pessoas comiam as plantações do jeito que elas apareciam na natureza. Hoje elas recebem uma carga muito grande de inseticidas e essas coisas. O animal recebe muito antibiótico, né, e hormônio. Então, vejam bem quanta coisa que tem, e que aí eu preciso ter mais cuidado ainda para que o processo de segregação seja feito de uma forma correta. A gente até brinca, né, que se você se você olhar para os seus bisavós, né, vamos falar até outros bisavós que já estão mais antigos, se eles não comessem o que você come, é melhor você não comer, porque eles comiam alimentos mais saudáveis. Hoje nós temos uma oferta imensa de produtos, uma variedade imensa, mas uma qualidade vital muito menor. Então, se você pegar um ovo de uma galinha caipira, né? Uma galinha feliz, como a gente fala, que vive com o galo, ou uma galinha que é criada nessas granjas, que é incentivado porque não dorme, tem luz o tempo inteiro, antibiótico, hormônio para crescer. Se você olhar quimicamente, provavelmente você vai encontrar as mesmas soluções, as mesmas substâncias. A diferença está na vitalidade, na qualidade do que está ali, né? É lógico que hoje em dia é muito complexo, nós não podemos assim falar, então vamos voltar, né? Fazer uma como o Raul Seixas, né? Para o mundo que eu quero descer. Não dá. Nós estamos nesse mundo. Mas eu tenho que ter uma responsabilidade comigo, né? Procurar alimentos melhores, né? Não quer dizer que eu não possa comer o que está aí hoje em dia, mas eu tenho que ter um cuidado, né? Não exagerar nisso, mas principalmente mastigar corretamente, cuidar para que o processo digestivo se dê de forma que eu possa metamorfosear adequadamente o que vem de fora. Porque se eu não se o que vem de fora não é trabalhado adequadamente, evidentemente que o que fica dentro do organismo também não é adequado. Certo? Então, pensem nisso na próxima semana, nesse final de semana e na próxima semana. Perfeito, doutor. Muito bom. Eu sei que é um balde de Obrigada. água fria, né? Até porque sábado é o dia do churrasco, essas coisas, faz parte da vida. Mas, É né, tudo. vamos, né, olhar isso de uma forma mais adequada. Ok. Gente, um grande abraço, bom fim de Bom semana final de para vocês. Tem um semana. feriado aí nessa próxima semana, bom feriado.
Tá bom? Obrigada, bom Muito feriado. obrigada. Bom final de Muito semana para bom. todos. Muito Tchau. obrigada, professor. Muitas Tchau. explicações. Ah, tchau. Parou a gravação, Ronaldo? Oi? A gravação parou? Ah, desculpa, esqueci.